série chamada Encontros com Jesus. E hoje nós vamos ver Jesus se encontrando com mais um homem na sua caminhada pelo Evangelho. Marcos capítulo 5. Do verso 1 até o verso de número 20, a palavra do Senhor diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor, obrigado pelo privilégio de nós também nessa manhã estarmos tendo um encontro com o Senhor nesse lugar. Nós sabemos, ó Deus, que cada encontro que pessoas têm com Jesus é um encontro transformador, é um encontro que renova, é um encontro que restaura, é um encontro também que confronta. Muitas vezes é um encontro que nos tira da nossa zona de conforto, mas é um encontro da graça, é o encontro da misericórdia, é o encontro do amor, é o encontro de um cuidado de um pai para com seus filhos. Que à luz dessa história, deste encontro, nós nessa manhã, nos encontrando com o Senhor aqui, também sejamos, ó Deus, impactados e pastoreados pela Tua palavra. A cada um de nós, profere o Teu querer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nessa série, nós temos visto episódio após episódio a graça do Senhor Jesus encontrar pessoas após pessoas. Nós vimos aqui na primeira parte, ou na primeira exposição dessa série, quando Jesus encontra o coração desconfiado de um homem chamado Natanael, um coração cético, assim como muitos têm hoje também um coração cético, um coração desconfiado no que diz respeito ao reino de Deus. Nós vimos aqui a graça de Jesus atravessando e encontrando também a religiosidade de um homem chamado Nicodemos, mestre da lei, importantíssimo, mas que se escondia atrás da sua religião. Nós vimos depois a graça de Deus, por meio de Jesus, saciando a alma sedenta de uma mulher samaritana, que buscava saciar a sede da sua alma por meio de relacionamentos que ela tinha, mas que, tendo sido encontrada pela água da vida, teve a sua vida transformada. Depois nós vimos aqui no domingo passado a graça de Jesus revelando-se a um paralítico, mostrando para aquele homem que muitos anos já não andava, que a ferida mais profunda daquele homem não era a sua paralisia, mas era o pecado que habitava no seu coração. De maneira, irmãos, que nessa série, em cada encontro, Jesus não se limita ao problema que todos enxergam. Jesus ele vai no âmago do coração, na profundeza da alma de cada uma dessas pessoas que aqui ele encontra. E a grande verdade, irmãos, é que ele foi ao coração de cada uma dessas pessoas. E a grande verdade é que ele tocou a verdadeira necessidade e ele mudou o rumo de cada uma dessas histórias que ele veio encontrando aqui nos evangelhos. É isso que Jesus faz ainda hoje. Às vezes nós estamos aqui nesse lugar, nessa manhã de domingo, nessa igreja cheia, e talvez algumas pessoas consigam olhar para nós e consigam perceber em nós alguma dor, alguma ferida, alguma tristeza, algum abatimento, talvez alguma alegria, mas Jesus ele vê aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Jesus ele vai além daquilo que a nossa percepção consegue ir. E é exatamente isso, queridos, que a gente vê no texto que nós lemos, aqui em Marcos capítulo 5. O texto nos mostra que Jesus vai ao encontro de um homem do qual todos já haviam desistido. Até a família desse homem já havia desistido dele. E para chegar até ele, o texto diz que Jesus atravessa o mar. Se você puder acompanhar isso na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, a gente vai o tempo inteiro observar a narrativa aí. Diz que Jesus atravessa o mar, ele enfrenta uma tempestade e ele desembarca em outro país, numa região chamada Gentílica, por conta dos gentios, os outros povos que não eram os judeus. E diz o texto que ali não tinha uma multidão esperando Jesus pregar um sermão, como era costume já ali na Judeia. O texto nos diz que ali existe um homem vivendo entre sepulcros, dominado por espíritos imundos, afastado da sociedade, afastado da família, ferindo-se a si mesmo e assustando toda e qualquer pessoa que se aproximava dele. Chama atenção, meus irmãos, essa narrativa, porque a cidade tentou resolver o problema desse homem com correntes, com cadeias, com grilhões, com algemas. O texto nos mostra aqui que ele foi preso muitas vezes, mas por alguma razão, todas as vezes ele quebrava os grilhões, ele rompia as correntes. Então eles acharam uma outra solução. Eles afastam esse homem da sociedade, do contexto social, tiram ele da cidade. Só tem uma coisa que as pessoas não conseguiram fazer com esse homem: libertá-lo desse mal. Essas mesmas pessoas, irmãos, sabiam que elas podiam conter esse homem por algum tempo, mas elas já tinham uma convicção: elas não conseguiam curá-lo. Elas não conseguiam ajudá-lo, elas resolveram o problema delas, tirando esse homem para longe delas, mas não conseguiu resolver o problema desse homem, tirando esse homem desse problema que ele vivia.
Agora esse homem tem um novo endereço. Ele mora entre os túmulos, num lugar de morte. A companhia desse homem são os mortos. A rotina desse homem não é outra senão de um louco, gritos, autoflagelação, feridas. Irmãos, esse é um homem que literalmente o mal havia tomado o seu corpo. Porque o cotidiano desse homem, a vida cotidiana desse homem, foi tomada por esse mal. De tal forma que até a sua identidade ele havia perdido. O verso 9, quando Jesus pergunta para ele qual que é o nome dele, olha a resposta que ele dá: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse homem, ele já não consegue falar de si sem dar voz àquilo que está dominando a sua vida. Queridos, essa aqui certamente é uma história extrema de possessão demoníaca. Eu quero fazer uma observação rápida, porque nós não devemos chamar toda enfermidade emocional ou toda enfermidade psíquica de ação demoníaca. Hoje nós sabemos que muitos sintomas ou ações da pessoa têm a ver com o seu emocional, com a sua mente, tem a ver com o seu psicológico, tem a ver com alguma situação mental especificamente, mas nós cremos também que existem fatos onde há possessão demoníaca. Mas nem toda possessão demoníaca é dessa forma. Basta olhar para Judas. Normal, dando beijinho no rosto de Jesus, pegando umas moedinhas para vender o seu mestre e possesso. Então nem toda possessão é como a desse homem, mas certamente esse homem estava possesso aqui de demônios. Agora, irmãos, essa passagem revela algo que a nossa geração prefere esquecer. O mal espiritual é real. Por favor, olhe para mim, eu quero que você lembre-se disso, que a nossa geração prefere esquecer. O mal espiritual existe. O pecado escraviza, irmãos. Existem correntes que nenhum recurso humano consegue romper. E é por isso que a ideia central desse texto nos apresenta que Jesus Cristo é o único que possui autoridade absoluta sobre os poderes espirituais que escravizam, que isolam, que destroem as pessoas. Esse texto nos ensina que a graça de Cristo nos liberta. A graça de Cristo nos devolve a identidade e a graça de Cristo transforma a nossa história ruim em testemunho para a glória de Deus. É isso que esse texto nos ensina. Então, uma pergunta que nós temos que fazer para essa narrativa: o que acontece quando Jesus encontra alguém cujas correntes parecem invencíveis? O que acontece quando Jesus encontra alguém que está preso na escravidão do pecado? Marcos vai nos mostrar aqui, meus queridos, 3 ações da graça, que nós vamos passar aqui rapidamente por elas. A primeira ação da graça é que Jesus nos encontra exatamente no lugar onde o mal nos desfigurou. É aí que Jesus nos encontra. Se você puder olhar novamente para o texto, do verso 1 ao verso 5, a narrativa do Evangelho diz que assim que Jesus desembarca, o homem sai dos sepulcros e vem ao encontro dele. Ninguém apresenta Jesus para aquele homem. Ninguém fala para aquele homem quem é aquele que acabou de chegar ali. Ninguém intercede por ele. Mas a gente vê que a graça, ela toma a iniciativa aqui. A graça literalmente pisa no território do desespero da existência daquele homem. E Marcos, então, irmãos, descreve para nós a condição daquele homem por meio de 4 marcas. Primeiro, existe ali escravidão. Um poder impuro está governando a vida daquele homem. Segundo lugar, existe ali isolamento. Esse homem não está vivendo em família, não está vivendo em sociedade, ele não tem uma casa, ele mora num cemitério, ou uma espécie de cemitério.
Em terceiro lugar, existe ali autodestruição, porque dia e noite ele fere a si mesmo com pedras. Ele tenta se destruir. Em quarto lugar, existe ali perda de identidade. A voz daquele homem se mistura à voz desses demônios, desses opressores. Irmãos, deixa eu fazer uma observação. O mal sempre trabalha nessa direção. Sempre trabalha nessa direção. O mal muitas vezes promete autonomia, mas produz servidão. Via de regra promete prazer, mas deixa feridas profundas. Promete uma identidade, mas rouba de nós quem nós fomos criados para verdadeiramente ser. Talvez, irmãos, as correntes de hoje não sejam visíveis. Talvez para muitas pessoas hoje, a corrente tenha forma de um vício, que talvez seja alimentada em segredo, ou talvez correntes tenham forma de uma amargura que se tornou morada no coração. Talvez as correntes tenham forma de uma sexualidade sem freios, talvez tenham forma da necessidade de aprovação, talvez essas correntes tenham forma de práticas ocultas ou de um pecado que já parece fazer parte do nome da própria pessoa. Primeiro, nos prendemos a essa corrente. Depois descobrimos que já não conseguimos nos soltar dela. Estamos presos, escravizados. Interessante, irmãos, porque os moradores daquela região, eles só sabiam fazer duas coisas: prender e afastar esse homem. Agora Jesus faz o caminho inverso. Jesus, ele vem até esse homem. Ele se aproxima desse homem. Ele não trata aquele sofredor como um caso perdido, como uma ameaça ou como um incômodo. Muito pelo contrário. Porque, irmãos, por trás da violência, por trás dos gritos, por trás das feridas, Cristo vê alguém que precisa ser resgatado. Cristo vê o que uma cidade não consegue ver, o que amigos não conseguem ver, o que a família não consegue ver. Então, irmãos, esse texto nos ensina que nós não temos que esconder de Jesus o lugar em que a nossa vida está se desfazendo, porque Ele já viu. O que o texto nos encoraja é confessar com clareza aquilo que tem dominado a nossa vida e procurar também a ajuda daqueles que são hoje a representação de Cristo na terra, que é o povo de Deus, a igreja de Deus, que deve ser um lugar de cura, de renovo, de restauração. Porque muitas vezes, irmãos, a vergonha nos empurra para os sepulcros. Mas a graça nos chama de volta para os braços do Pai. E como igreja, irmãos, nós não podemos reduzir pessoas feridas ao pior capítulo da história delas. Nós não podemos definir uma pessoa caída, machucada, ferida, marginalizada, como se aquilo fosse a pessoa. A igreja está aqui para estender a mão e representar e oferecer a graça de Cristo a todos, indistintamente. A grande verdade, irmãos, é que ainda hoje Jesus atravessa tempestades para encontrar gente da qual muita gente já desistiu. Ainda hoje Jesus tem vindo ao encontro de pessoas que se sentem sozinhas e abandonadas. Ele continua com seu amor vindo ao nosso encontro. A terceira ação da graça que nós percebemos nesse texto, nós encontramos agora do verso 6 ao verso 13. E aqui nós vemos que Jesus domina aquilo que ninguém consegue vencer. Se por um lado Jesus nos encontra onde o mal nos desfigurou, em segundo lugar, Jesus domina aquilo que ninguém consegue vencer.
O texto nos mostra, irmãos, que quando esse homem viu Jesus, ele correu para Jesus e ele se prostra. Aquele que era acostumado a correr atrás de pessoas, espantar pessoas, afugentar pessoas, corre até Jesus e se prostra. Interessante, olha o verso 7. Diz que nessa hora, os espíritos que habitavam naquele homem gritam: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Marcos faz isso aqui propositalmente, porque no capítulo anterior, se você voltar os seus olhos um pouquinho, capítulo 4, verso 41, os discípulos ainda estavam perguntando quem é Jesus, quem é este, que até o mar lhe obedece. Esses discípulos que estão andando com Jesus, convivendo com Jesus, ainda estão perguntando quem é, mas esses demônios sabem diante de quem eles estão. Isso quer dizer que muitas vezes os olhos humanos não conseguem perceber espiritualmente a ação e a presença de Deus em determinado fato ou local. Esses demônios reconhecem a autoridade de Jesus, estremecem na presença de Jesus e suplicam a Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Isso aqui é um título que reconhece que Jesus verdadeiramente é Deus. Os demônios estão reconhecendo, ao passo que os discípulos ainda estão se perguntando. Irmãos, o nome legião indica a presença esmagadora de muitos. Nesse caso aqui, a presença esmagadora de muitos demônios. Mas a cena, ela não apresenta uma disputa entre forças equivalentes. Jesus não lança aqui encantamentos, ele não pede aqui auxílio, ele não perde o controle da situação, ele simplesmente ordena. Aquela voz que disse, haja luz e houve luz, é a voz agora que ordena sobre esses demônios e assim se cumprirá. E os demônios imploram. Até para entrar nos porcos, precisam da sua permissão. Porque diante de Cristo, irmãos, aquilo que parecia invencível revela os seus limites. Quando esses demônios vão para esses porcos e quando essa manada se precipita no mar, fica visível um ponto aqui. Qual que era o propósito daqueles espíritos imundos? Era destruir, acabar, matar aquele homem. Irmãos, o que os demônios fizeram com os porcos era o caminho para onde eles estavam arrastando aquele homem. E percebe-se que ele já estava muito perto, porque era ali que ele já estava vivendo. Qualquer momento, aqueles espíritos lançariam aquele homem também ao mar. Mas pela graça, Jesus interrompe esse caminho. Ninguém consegue dominar esse homem com cadeias. Mas Cristo domina os seus opressores com uma palavra. E o ponto aqui, irmãos, é que aquilo que ninguém conseguiu conter com correntes, Jesus tem autoridade para fazer com a sua palavra. Então, meus irmãos, existem lutas na vida que vão exigir tratamento médico. E sim, devemos buscar. Existem lutas que vão exigir acompanhamento psicológico. Existem lutas que vão exigir proteção familiar, prestação de contas. Receber esses cuidados não é falta de fé. Mas presta atenção, nenhum desses recursos ocupa o lugar de Cristo. A nossa batalha mais profunda não se vence com técnicas, com promessas pessoais, com superstição religiosa. Nós precisamos, irmãos, sobretudo, do Filho de Deus, da graça de Deus, da verdade da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos, para superarmos as correntes que tentam nos aprisionar. Colossenses 2,15 diz que na cruz, Jesus despojou os poderes do mal. E a Bíblia vai nos mostrar que na ressurreição, o nosso Salvador venceu a morte.
Isso significa, irmãos, que não existe senhorio acima do seu senhorio. Não existe poder acima do seu poder. Não existe nome acima do seu nome. Portanto, Jesus é o nome sobre todo nome. Então, esse ponto aqui, irmãos, nos ensina algumas lições muito preciosas também. A primeira delas é que nós temos que parar de negociar com aquilo que está tentando destruir as nossas vidas. Pare de negociar com aquilo que está tentando destruir você. Outra coisa que esse texto nos ensina: leve o pecado à luz. Rompa com as ocasiões que têm alimentado o pecado na sua vida e submeta a sua vida ao governo de Cristo. Para de maquiar, para de esconder, para de fazer de conta que está tudo bem, para de fazer de conta que isso é certo, porque você sabe que está destruindo você. Leve isso até Jesus, para que Ele te liberte. A pergunta que nós temos que fazer aqui, irmãos, não é: a minha corrente é forte demais? Será que eu nunca vou me libertar dessa corrente? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: afinal de contas, quem é esse Jesus na minha vida? Porque, irmãos, quando nós enxergamos a grandeza do Rei, a força das correntes deixa de ter a palavra final nas nossas vidas. Por isso, o texto nos mostra que Jesus nos encontra onde o mal nos desfigurou, que Jesus domina aquilo que ninguém consegue vencer, mas em último lugar, a terceira ação da graça nos apresenta que Jesus restaura a nossa identidade e nos envia para testemunhar. Do verso 14 ao verso 20, você vê o último bloco dessa leitura, e é isso que nós percebemos aqui. Volte seus olhos para o verso 15. Perceba que quando os moradores ficam sabendo do que aconteceu, dos espíritos que saíram daquele homem, que entraram nos porcos, que caíram no precipício, eles chegam ali e eles encontram o homem, olha, assentado, vestido em perfeito juízo. Não por acaso essa sequência está aqui. Isso aqui significa restauração, irmãos. Cada palavra aponta para um fato: aquele homem foi restaurado por Jesus. Antes ele estava vagando sem descanso, agora ele está sentado. Antes a sua dignidade estava exposta, agora ele está vestido, ele não está mais nu. Antes outra voz governava a sua mente, agora diz que ele está em perfeito juízo. Irmãos, a graça não apenas remove aquilo que nos aprisiona. A graça reorganiza a nossa vida, reconstrói os nossos vínculos e devolve a nossa dignidade. É isso que acontece com esse homem. Mas tem um ponto aqui que é muito intrigante, irmãos. Estranhamente, os moradores daquele lugar ficam com medo do que aconteceu. Eles não ficam alegres, eles não ficam gratos, eles não ficam entusiasmados, eles ficam com medo. E quando eles veem ali Jesus, eles mandam Jesus ir embora do país deles, daquela terra. Esses moradores preferem a velha ordem, por mais terrível que fosse. Eles preferem ali o domínio, a presença do mal, do que a presença do Rei dos Reis, a presença do próprio Deus, que podia mudar tudo. Por mais intrigante que seja, é assim que muitos ainda hoje também agem, irmãos. Porque existe quem teme muito mais a transformação que Jesus oferece do que a destruição que o mal provoca nas suas vidas. Tem gente que prefere muito mais ficar preso à corrente do mal do que receber a transformação que Jesus lhes dá. Pessoas que querem alívio, desde que Cristo não toque nos seus interesses pessoais,
não governem nos seus corações. Desejam paz, desde que Jesus não assuma o governo das suas vidas. Querem o Salvador, mas não querem saber do Senhor se tornar dono das suas vidas. Mas o texto segue, e aquele homem, pelo menos, já agora restaurado, ele faz outro pedido. Ele quer seguir no barco com Jesus. Aí, outro acontecimento aqui que impressiona, porque Jesus não deixa ele seguir Jesus. Ele dá uma missão para aquele homem, ele fala assim no verso 19: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Meus irmãos, Jesus devolve esse homem à casa da qual o mal o havia arrancado. A sua história, que antes era motivo de medo, agora torna-se um anúncio da misericórdia. O texto diz que ele vai em direção a um lugar, a uma região chamada Decápolis. Então aquilo que Jesus fez na vida daquele homem se torna um testemunho, e a palavra diz que todos se admiram. Esse homem, ele não conhecia todas as respostas. Ele não tinha frequentado uma escola dominical, bíblica dominical, ele não tinha frequentado um seminário, ele não sabia de teologia, mas ele sabia duas coisas. Primeiro, o que Jesus havia feito, e segundo, a misericórdia que ele havia recebido da parte de Deus. E isso bastava para ele falar de Jesus para as pessoas. Então, irmãos, o texto nos ensina que o primeiro campo missionário das pessoas restauradas é a sua casa, é a sua família, são os seus amigos. É por aí que a gente começa. Não é preciso inventar uma história impressionante. A gente tem que contar com humildade a verdade, como é que Cristo nos encontrou, como é que Ele nos perdoou, como é que Ele tem nos sustentado e como é que tem sido a nossa vida transformada pela graça dEle, dia após dia, apesar de nós. Porque é isso, irmãos, quem foi alcançado pela graça recebe de volta não apenas a vida, mas também uma missão. Também uma missão. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão apontando para aquilo que Marcos faz aqui. Ele coloca diante de nós 3 súplicas nesse texto. Primeiramente, os demônios suplicam porque reconhecem a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, os moradores daquele lugar suplicam para que Jesus vá embora, porque eles não querem o governo de Jesus sobre a vida deles. E em terceiro lugar, o homem restaurado suplica para ir com Jesus, para andar com Jesus, e recebe uma ordem de testemunhar de Jesus na sua família, na sua casa. E esse texto faz uma pergunta para nós essa manhã, meus irmãos. Qual desses pedidos se parece mais com o seu coração nessa manhã? Talvez você veio aqui hoje e esteja tentando administrar as suas próprias correntes. Talvez você tenha aprendido a conviver com o pecado, um medo, uma culpa que talvez tenha isolado você, tenha ferido você. Mas hoje, o que está acontecendo aqui é que Jesus não nos chama para disfarçar melhor a nossa escravidão, ou aquilo que nos prende. O que está acontecendo aqui hoje, queridos, é que Jesus nos chama para nos render na presença dEle, nos entregar a Ele mesmo. Ou talvez você esteja aqui hoje e Cristo já tenha quebrado as suas correntes, mas talvez você está em silêncio. Talvez tenha sido a sua história guardada para você, o seu livramento guardado no seu coração, a libertação que Ele provocou na sua vida, não compartilhada. Então escute mais uma vez o que Jesus nos diz. Vai para a sua casa, para os teus, e anuncia, testemunhe, conte.
Porque existem pessoas próximas de nós, queridos, que precisam saber que a misericórdia de Jesus alcança lugares onde ninguém mais consegue alcançar. Ele nos liberta quando ninguém mais consegue libertar. Ele nos livra quando nós achamos que para sempre nós estaremos escravos. Esse homem de Marcos 5, ele saiu dos sepulcros, porque no tempo certo, Jesus entraria num sepulcro. E 3 dias depois, ele sairia dali vitorioso, destruindo o último inimigo a ser abatido, a morte. Naquela cruz, irmãos, o Filho de Deus foi levado para fora da cidade, como esse homem aqui. Ele recebeu sobre si o juízo do pecado, mas a Bíblia diz que ele desarmou os poderes das trevas, por isso mesmo ele ressuscitou para abrir o caminho de volta para casa, nos braços de Deus Pai. Então, irmãos, 3 coisas para levarmos embora desse lugar nessa manhã. Primeiro, renda-se. Não esconda onde a sua vida está se desfazendo. Confesse a esse mesmo Senhor que está presente aqui hoje, o que tem dominado você. Segundo lugar, traga a luz, pare de negociar com as correntes, submeta a sua vida ao governo de Cristo. Terceiro lugar, testemunhe. Volte para os seus. Conte com humildade como que Cristo te encontrou, como que Ele te perdoou, como que Ele tem mudado a sua vida, porque o primeiro campo missionário são os nossos. Mas não se esqueça de uma coisa. Você pode ler comigo nesse retângulo aí embaixo? 1, 2, 3. Quando a graça encontra um escravo, quebra suas correntes, devolve-lhe o nome e transforma sua história em testemunho.